Olá, senhoras e senhores, começando o Achismos. Só para explicar, muita gente está mandando mensagem, Marcão. Ah, o Maurício interrompe. Sim, não é uma entrevista, é um bate-papo e as perguntas são idiotas porque são preconceitos que eu tenho, dúvidas e curiosidades. E hoje eu tô com uma das pessoas mais esperadas, eu diria. Pra dizer o seguinte, essas mensagens diminuem a cada momento, viu? Diminui, menos da comissária de bordo que ficaram bravos. Não, eles não param. Não param de encher o saco. Mas eu quero falar, o papo vai indo, cara, e é um bate-papo e a gente vai indo. Eu tô com, acho que vocês conhecem já, você virou uma celebridade por dois motivos. Primeiramente, por causa do acidente da Chape, tô falando com o Jackson Foma, e segundamente, por causa do programa que você cantou lá, que ninguém imaginava que você cantava, e você bombou, que é o Popstar, né? A gente vai falar disso lá na frente, porque é dois renascimentos teu. A primeira pergunta que eu quero começar já, para ficar uma audiência que eu aprendi com o João Kleber, é o seguinte: você sofreu um acidente, todo mundo ficou sabendo, é uma coisa mundial, aquela coisa toda. Você sobreviveu ao acidente, a gente vai falar sobre o acidente daqui a pouco. E aí, você virou um palestrante. Porra, o cara que tá dando, digamos, uma porrada de coisa legal pras pessoas e tal. E aí tu tem que pegar uns voos pra fazer show, para fazer eventos e tal. Como foi a primeira vez que você pegou um voo depois do acidente? Cara, primeiro é um prazer estar contigo aqui, contando um pouco da nossa história. E eu peguei o voo depois, um dia depois, eu dei alta do hospital na terça, na quarta eu já estava voando, teve aquele jogo Brasil e Colômbia no Engenhão, e a gente acabou indo para o Rio para participar do jogo. Cara, foi muito... até hoje é difícil, sabe? Não tem como... Eu tenho algumas manias, né, em relação a isso, mas... Por um lado, também eu vejo assim, Maurício, que foi muito bom essa situação de eu pegar o voo logo em seguida, sabe? De eu começar a enfrentar os meus medos, né? E porque hoje, digamos assim, de alguma forma eu consigo lidar dessa situação um pouco, por um lado, mais positivo do que negativo, digamos assim, sabe? As minhas manias que eu falo de voos... Cara, hoje eu vou bastante, claro que a gente está na pandemia, eu estou um pouco mais em casa, mas eu viajo para lá e para cá todo o tempo e eu procuro sempre viajar de dia, sabe? Quando eu viajo de dia, eu fico mais tranquilo, assim. E eu tenho que sentar, tipo, na poltrona e tá na janela, que daí eu consigo ver tudo que está acontecendo lá embaixo. No dia do acidente, você não estava na janela? Eu tava, na verdade, eram 3 poltronas, eu tava sozinho, aí depois de algum tempo o Alan veio sentar comigo, eu tava na poltrona do meio. Na poltrona do meio. Você falou, na poltrona do meio, porque assim, você não lembra mesmo, assim, de detalhes do acidente? Cara, algumas coisas sim, mas o fato é que assim, eu ficava um pouco na poltrona como eu era grande, eu sou grande, na verdade. Eu era menor, né? Mas o cara perdeu. Sabe que eu perdi tamanho, sabe? Eu tive uma fratura que comprometeu bastante meu tornozelo esquerdo, que eu perdi o osso do talos e eu acabei diminuindo um pouco Aí você virou volante, você saiu de goleiro. Aí virei... Lateral direito. Então, cara, eu tava sentado, tipo, na janela, depois eu vim pro meio, fui pro meio, na verdade, porque o Alan veio sentar comigo e a gente começou a escutar música e conversar. O Alan que também, o Alan Ruschel que também é outro sobrevivente. Sobreviveu, exatamente. Né? Peraí, Rodinho. Pior coisa que... Não só você sofreu um acidente, como você tava na poltrona do meio, que é a pior. Foi o pior acidente. Porque você tá no meio, velho, é uma merda. Mas não tinha ninguém do seu lado. O Alan Ruschel do meu lado. O Alan Ruschel ficou na janela? Não, o Alan tava no corredor. Mas na janela não ficou ninguém? Não tinha ninguém. Ah, tá. A gente tava entre a asa, assim. Tá. Bem no meio, praticamente. Essa galera do meio sobreviveu, seria isso? Cara, o Neto tava sentado na frente, na linha do Alan. Foi isso mesmo. Só que os outros tripulantes, o radialista, estavam sentados atrás, lá pra trás. Que também sobreviveu. Que também sobreviveram, né? Tipo, o Rafael Renzo estava um pouco à frente e os dois tripulantes estavam no fundo, sabe? No fundo, onde a tripulação estava sentado. Então, cara, se eu te falar assim, claro, sobreviveu eu, o Alan do meu lado, o Neto na frente, mas também tinha o Rangel, né? O Bruno Rangel, que estava do lado do Neto, né? Que estava na minha linha também. Então, cara, assim, você falar que é o lugar, é difícil você falar isso, sabe? De eu falar pra você, foi o lugar que eu sentei, que a gente sentou, né?
Uma situação assim que é muito Mas louca, qual assim. que é a tua mania que você tava falando assim? Que você tem manias que você Cara, faz ainda? a mania é essa, cara. Eu procuro, né? Eu insisto muito até pro pessoal da experiência quando vai comprar alguma coisa de voo pra mim, cara, eu preciso de dia. De noite eu sofro pra caramba. De noite. Você chegou a viajar de noite já? Ah, várias vezes. Que não tem muitas opções. Em Chapecó a gente não tem Mas tantas opções de você não voo. consegue chegar pros caras e falar, deixa eu te explicar uma história, pessoal. Tenta entender a minha situação. Não dá pra ser de manhã mesmo, assim. Cara, eu sei que é complicado. R$400 mais caro pela Latam, mas é que eu tenho um negócio diferente de vocês. Você não Aconteceu um negócio. acontecendo. Deixa eu contar a minha história. Eu não gosto de comer no avião à noite, sabe? E assim, cara, as minhas